vai falar agora do jogo do Palmeiras com o Vasco. Vice-líder da competição, Palmeiras ganhou mais uma, 1-0, mas o jogo foi bem difícil ontem na Arena do Palmeiras, na Allianz. E a gente começa a rodar os melhores momentos, Caio, de um jogo em que poderia ser fácil para o Palmeiras pela distância na tabela, né? Mas o Vasco vem evoluindo e trouxe ou levou ao Palmeiras muitas dificuldades, inclusive com esse gol anulado aí do Paulinho, que gerou muita reclamação. E a questão, né, você vê que a linha vermelha está mais próxima, então existe o impedimento, mas a grande reclamação, e o PC, nosso comentarista de arbitragem, falou bastante sobre isso nos programas, é que num segundo momento, o primeiro tem o impedimento, só que na hora que o Richard Rios rebate a bola, ele dá início a um novo lance. E aí não deveria ter sido considerado e anulado o gol. Mas é um Vasco que vem em franca evolução, vinha de bons resultados, competiu em alto nível contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras tem a questão do avião, da demora para voltar, que sempre traz um pouquinho mais de cansaço, né, para a musculatura dessa batida que vem o Palmeiras. Mas é muito forte jogando no Allianz. É um time de muito repertório, um time que ataca por todos os lados, que neutraliza o adversário e que tem alguns jogadores acima da média. Um deles fez esse golaço de bola parada. Veiga, que merecidamente, para mim, está na lista do Diniz, vai participar desses próximos 2 jogos de eliminatórias da seleção brasileira, e eu gostaria de vê-lo com mais tempo em campo, porque acho que ele é decisivo, e jogador decisivo pode resolver a parada em qualquer momento. E é o melhor mesmo. O VAR do jogo entre Vasco e Palmeiras, porque num jogo desse tamanho, o Vasco em recuperação, o Palmeiras num grande momento na perseguição ao Botafogo. Um erro de VAR, de interpretação da regra, que pode condicionar e mudar um resultado, é um erro grave. Então hoje o Bananão vai com um pouco mais de seriedade, não com tanto carinho como eu dei para o Hulk, quando ele ficou reclamando do juiz, pela importância que ele tem para o time. Mas dessa vez o Benevenuto e a comissão de arbitragem, o VAR do jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama pisou na bola e esse gol foi mal anulado. Porque num primeiro momento ele está impedido, mas agora, ó, na hora que o Richard Rios afasta essa bola e ela cai no pé do Paulinho, dá-se início a uma nova jogada. E aí o impedimento tem que ser ignorado e o gol confirmado. E é um lance que o árbitro nem precisa ir, né, no monitor. Quando vem a informação de que está impedido, ele não pode. Porque poderia até ir, olha só, tem essa interpretação aqui. Você quer ir ver se muda a jogada ou se não muda? Nem deram a chance para ele fazer isso. Primeiro eu vou falar sobre a arbitragem e vou falar sobre o lance mais polêmico do jogo. Que eu já tive uma opinião e já mudei de opinião no meio de todas as interpretações, revendo o lance também, ouvindo especialistas. E o que eu posso dizer, infelizmente, é que eu acredito que roubaram na linguagem popular do povo o Vasco da Gama. A linguagem oficial, é claro, o que eu acredito é que prejudicaram o Vasco da Gama. E eu falo isso não pelo Vasco. Eu já falei aqui nessa live 500 vezes que eu detesto falar de arbitragem. Eu gosto de falar de futebol, de jogo, de bola, de campo. E, infelizmente, o Vasco da Gama foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem brasileira, que tem um nível vergonhoso. É isso que eu posso falar. Vergonhoso. E não é só contra o Vasco. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. A arbitragem brasileira é vergonhosa em todos os níveis, em todos os jogos, para todos os lados. Todos, tá? Eu quero deixar isso claro. Eu, Lucas Pedrosa, enquanto não tenho informação sobre, a informação que eu tenho e aquilo que a gente sempre premedita, enquanto não tem nenhuma prova, todos são inocentes. Eu não acredito em prejudicar um time de propósito. Eu não acredito em roubo descarado, em mal intenção, no sentido realmente de prejudicar algum clube. Eu sou esse cara, eu não acredito. Mas que a arbitragem é uma vergonha,
e tem prejudicado o Vasco nesse Campeonato Brasileiro algumas vezes, e posso listar aqui de cabeça, porque como eu disse, eu não sou de reclamar de arbitragem não, mas existem lances que são impossíveis de você não entender como uma forma prejudicada. Eu vou lembrar aqui, rapidamente, primeiro turno, Vasco e Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Santos 1-0 e o jogo estava 1-0. O Pedro Raul sofre um pênalti no segundo tempo no campo adversário. Ali, atrás do placar, na frente do placar, na verdade. Ele sofre um empurrão, um claro empurrão. É uma partida que o Vasco, se conseguisse fazer o gol, ia sair com um empate, ia ser 1 ponto contra um adversário direto, iam ser menos 2 pontos contra um adversário direto, e o Vasco sai prejudicado de dentro de São Januário. Isso aconteceu, tá? Outra partida, Vasco e Red Bull Bragantino. O Orediano sofre um pênalti um pouco antes do pênalti sofrido pelo Verratti e a arbitragem nem sequer chama o VAR. O Anderson Daronco, inclusive, naquele jogo, ele deu um show à parte, né? Um show à parte à la Anderson Daronco. O Vasco não foi só prejudicado ali, mas acredito que até o Red Bull Bragantino tenha sido prejudicado pelo péssimo nível de arbitragem que Anderson Daronco promoveu naquela partida. Tanto é que ele sai vaiado pelas duas equipes do estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Uma atuação vergonhosa e que sim, prejudicou também o Vasco da Gama. Vasco e Atlético Mineiro, Maracanã. Gabriel Peck sai na frente da área, sai na frente do goleiro do Atlético e é puxado, se eu não me engano, pelo Lemos, que puxa a camisa dele e desequilibra o Gabriel Peck. Pênalti. Não dado e nem chamado pela arbitragem para ser visto no VAR. E hoje, cara, vou te falar de forma tranquila. É um lance difícil demais, tá? Não dá pra sair cravando, igual louco, é ou não é. É um lance difícil. É um lance que você tem que observar de vários ângulos e quais são as decisões que acabaram sendo cruciais pro juiz anular o gol. No primeiro momento, eu estava com a sensação de que sim, tinha outra jogada. Tinha sido outra jogada. O que acontece? O cruzamento vem da esquerda, o Verratti sobe para poder disputar. Nessa disputa, ele consegue ganhar, a bola sobra para ele, ele dá a cabeçada, o Palmeiras tira a bola, volta para ele tenta jogar para dentro da área, e aí o Richard Rios corta. Assim que o Richard Rios corta a bola, o Paulinho faz um golaço, um gol absurdo, um gol que iria entrar para a lista de gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro 2023. O ponto é, e quais foram os pontos da discussão? Eu acho que a gente pode botar aqui, e eu vou no primeiro ponto da discussão. Aqui, ó. Vou usar esse tweet aqui do Kings Alta, que é uma página maneira lá do Twitter. Que é esse lance aqui. Na minha visão, pra ser muito honesto, eu acho que a linha é traçada errada, tá? Eu acho que a linha é traçada de forma errada. A linha é traçada no pé do zagueiro do Palmeiras, quando deveria ter sido traçada no ombro. Essa é a minha visão. Agora, eu acho que até mesmo se fosse traçando no ombro do jogador do Palmeiras, talvez o Verratti estaria impedido. Então, eu não consigo cravar nada aqui, nesse lance, se era ou não era. Eu não consigo cravar nessa situação aqui. E eu fui rever o lance. Eu até conversei com o Cazé me mandou o vídeo. Cazé Casimiro me mandou um vídeo de que lance que vocês estão falando. Eu falei, cara, tô falando de um lance aqui sobre a origem da jogada ou não. Se o lance ele tem uma nova origem ou não. E ele falou, cara, que isso não é a mesma jogada. E aí eu fui rever a jogada e realmente é a mesma jogada. E na minha cabeça era o seguinte, eu tava achando que o VAR só poderia não interferir se a bola tivesse saído. E aí sim se originaria uma nova jogada sem a análise do VAR. Quando eu achei isso, e até conversando com o Casimiro, eu falei isso, eu falei, cara, eu acho que não foi nada. Se a linha foi traçada corretamente, o Verratti está impedido. Então, o gol seria bem anulado. Aí depois eu continuei revendo o lance. E, cara, foram 2 lances antes da bola chegar no Paulinho.
Antes da bola chegar no Paulinho, o Verratti participa 2 vezes, de 2 jogadas seguidas. Tanto a que ele, teoricamente, está impedido, quanto a que ele participa depois e o Richard Rios, conscientemente, afasta essa bola. No final do jogo, no pós-jogo do Premier, o Paulo César Oliveira, que foi o mesmo que falou que o Gabriel Peck não sofreu pênalti, então me desculpem, com todo respeito ao profissional, eu não vou me balizar na opinião dele para cravar alguma coisa, mas ele é um especialista de arbitragem. Então, o que ele explica, e aí é você saber diferenciar a opinião da informação. Eu acho que no lance ali, não é uma opinião do Paulo César de Oliveira. No lance do pênalti, é uma opinião dele. No lance do Paulinho, eu não acredito que seja uma opinião dele. Ele se debruça sobre a regra. E qual é a regra? A partir do momento que o Palmeiras tem a posse do lance, e nesse caso ele interpretou ali, e dá pra ver, quem jogou a bola sabe, o Richard Rios, que é muito bom jogador, que tem uma qualidade bem acima da média, ele estava sozinho na área. Ele não afasta a bola de qualquer jeito. Ele tira a bola. E tira mal. Então, origina-se um novo lance porque ele tinha a posse e o domínio da jogada. E aí, é a isso que eu me atento ao comentário do PC. Vasco tem 35,5% de chances de permanecer na Série A. Mesmo com a derrota para o Palmeiras, Vasco da Gama foi beneficiado pela derrota dos principais concorrentes na rodada. Aliado aos resultados dos adversários que estão na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem, a vitória em casa do Grêmio por 3-0 sobre o Cruzeiro fez disparar o potencial de a equipe gaúcha terminar o Brasileirão no G4, que vale uma vaga direta para a Libertadores. O Grêmio tem agora potencial de 60,6% de terminar a competição entre os 4 melhores times. Ao fim da rodada passada, as chances do Grêmio eram de 36%. Hoje, o Grêmio é o terceiro colocado e tem um jogo a mais a disputar. Outra equipe que se beneficiou dos placares da rodada foi o Bragantino, que derrotou em casa o Cuiabá por 2-0 e, com os demais resultados, viu suas chances de G4 subirem de 30,9% para 40,3%. Com o empate em casa contra o Internacional, o Flamengo melhorou em 1% suas chances de G4, de 44,4% para 45,4%. Para Atlético PR e Fluminense, o empate entre eles, em Curitiba, custou um pouco mais caro. As chances de G4 do Atlético PR caíram de 32,4% para 26,5%, uma queda de 6%. Enquanto o Fluminense viu suas chances de G4 baixarem de 27,1% para 24,1%, menos 3%. Em parceria com o economista Bruno Maizumi, analisamos todas as finalizações cadastradas pelo espião estatístico em 3.997 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa a partir da expectativa de gol, XG, métrica consolidada internacionalmente. Os dados ajudam a calcular as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, fazendo 10.000 simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais do quadro abaixo. A metodologia empregada está explicada no final do texto.